Fala comigo, Juan Malik na área. E antes de eu começar a falar sobre o vídeo, eu queria mostrar para vocês aqui uma coisa que me deixou muito feliz. Chegou exatamente hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo. Olha só, um tripézão novo para a gente poder estar gravando vídeos diferentes aí pro canal. Vídeos em paisagens, vídeos em outros lugares, vídeos em palestras, em qualquer outro lugar que dê para a gente usar uma câmera, que dê para levar. E também tem aqui a câmerazinha para poder fazer uns vídeos diferentes também. Eu não sei se no formato que a gente grava aqui fica bom com ela, mas eu vou testar. Em breve vai vir um vídeo diferente aí em algum local bacana daqui de Viçosa, beleza? Então vamos lá. Como vocês já viram no título do texto, como vocês já viram no título do vídeo, na chamada, hoje a gente vai falar sobre e-mail marketing, como que a gente consegue otimizar o e-mail marketing. E antes da gente otimizar o e-mail marketing, é importante a gente conseguir fazer a leitura dos indicadores corretos para a gente conseguir tomar as melhores decisões, beleza? Então eu preparei aqui essa simulação de uma campanha, tá? De uma campanha de lançamento. Para quem não conhece o que é um lançamento, lançamento é um estilo de venda no marketing digital na internet, onde você deixa o carrinho para as pessoas comprarem durante somente 7 dias. E aí seu objetivo é converter o máximo de vendas nesse tempo, tá certo? E aí dentro dessa metodologia existe todo um jeito de enviar e-mails. E geralmente as pessoas, quando estão fazendo essas campanhas de lançamento assim, elas mandam cerca de 9, 10 e-mails. Esses e-mails sendo e-mails que tendem mais a direcionar a pessoa para poder fazer a venda, beleza? Para poder executar a compra do produto ou serviço que você está oferecendo. Existe todo um processo por trás desse lançamento que a gente não vai discutir hoje, isso é um tema para um próximo vídeo, mas eu quero que a gente concentre nossos esforços aqui, nossa concentração toda nos e-mails aqui, que é o que vai interessar para a gente aprender como que a gente analisa e depois como que a gente consegue otimizar esses e-mails para poder estar conseguindo resultados melhores, tá certo? Então vamos lá. Esses são os e-mails que foram mandados. Esses e-mails geralmente são mandados em sequência, um após o outro, e cada um possui um tema diferente com um objetivo diferente. E na segunda coluna aqui a gente pode ver o número de leads que receberam esses e-mails, o número de leads que para quem foram enviados esse e-mail. Você pode ver aqui que o número de leads ele está aumentando, porque nesse caso eu simulei como se eu estivesse mandando o e-mail para públicos diferentes, entende? No primeiro momento eu mandei só para um determinado público que tinha uma determinada especificidade nessa jornada. Aqui eu já mandei para um público maior, eu queria medir um pouco a temperatura dessas outras pessoas que não receberam esse e-mail. Aqui eu já coloquei mais pessoas ainda para poder também ver como seriam, como esses e-mails iam ser recebidos em outros públicos, não públicos que estão interessados especificamente naquilo que você está oferecendo naquele momento, mas também para você conseguir talvez capturar clientes que talvez você nem imagina que teria. Aqui de novo eu meio que dei uma reduzida para poder afunilar com as pessoas que se interessaram nos e-mails anteriores e naquele primeiro grupo principal. E aqui nos últimos 2 e-mails, como era a parte final, a parte de encerrar as vendas do produto ou serviço, eu selecionei o máximo que eu podia ter para poder enviar esses e-mails, tá certo? A próxima coluna aqui que a gente vai observar é a taxa de abertura, a taxa de clique e depois o descadastro. Olha só que curioso, ó. Dos 240 leads que eu enviei o primeiro e-mail, 31% abriu o e-mail. Isso é excelente, entende? Se a sua taxa de abertura, olha só, primeiro ponto da otimização do e-mail que a gente tem que observar e ficar atento para não deixar cair. Se tua taxa de abertura está abaixo de 15%, você pode dar um jeito de ligar o alerta que taxas abaixo de 15% representam que você não está usando títulos chamativos o suficiente que desperte a imaginação e o interesse daquela pessoa que está recebendo para poder ler seu conteúdo, ou os seus e-mails estão saturando a sua lista, tá certo? Então, nesse primeiro momento, você tem que ficar atento a esses 2 pontos. Você vai ver a quantidade da taxa de abertura de cada um dos e-mails e vai também analisar o porquê desses e-mails estarem abertos ou não. Do total desses e-mails que eu mandei, dos 693, a maior lista, né, que é 677 aqui, desculpa, eu consegui o máximo ao longo desses 9 dias, 896 e-mails abertos. O que não é uma quantidade de e-mail aberto muito ruim.
Porque desses 896 e-mails abertos, o que vai interessar é o próximo ponto, que são as pessoas que clicam naquilo que eu estou oferecendo no aberto. Só de você conseguir que 896 pessoas abram o seu e-mail e leiam o conteúdo, dependendo da forma como você escrever ele, se você colocar chamadas para ação logo na primeira dobra do e-mail, ou logo na segunda, a pessoa já leu um pouco, se você escreve cartas maiores, você sai colocando chamadas para ação em todo o texto, isso pode aumentar muito a probabilidade das pessoas clicarem, ir lá e verem a oferta que você está oferecendo, tá certo? Nesse caso aqui, a intenção era levá-los para uma página específica e lá eles optariam por comprar o curso que a gente está oferecendo ou não, beleza? Então você vai analisar a taxa de abertura de todos os e-mails e vai buscar entender também o porquê de alguns e-mails estarem tendo uma maior taxa de abertura e outros não. Aqui nesse caso, eu poderia assumir que como esse é o 6º e-mail e o cara já passou ali por mais 5 e-mails anteriores, todos com chamadas para poder comprar um produto, ele ficou um pouco saturado e aí ele passou a criar um bloqueio e não abrir mais aquele e-mail que eu estava mandando. Mas no próximo e-mail você pode ver que ainda existe uma taxa de abertura maior. Então aí, além disso, você consegue também colocar como hipótese que a chamada que você fez no e-mail anterior não estava gerando tanta curiosidade quanto a chamada do e-mail posterior que você enviou, tá certo? Então você tem que avaliar isso, você tem que pegar, abrir e-mail por e-mail, analisar o corpo dele também para você conseguir identificar as taxas de clique, mas é muito importante também que nesse ponto aqui você consiga identificar o porquê que alguns e-mails estão sendo abertos e porquê que outros e-mails não estão sendo abertos, tá certo? Essas duas partes aqui são as partes mais importantes que você tem que meio que prestar atenção para você conseguir otimizar, beleza? Depois que você fez toda essa análise da taxa de abertura, você viu os títulos que foram campeões, que chamaram mais a atenção das pessoas, você vai partir para a taxa de clique e vai ver se a taxa de abertura está meio que andando lado a lado com a taxa de clique. Então, tipo, se você tem uma taxa de abertura alta, é extremamente importante e também extremamente aconselhável que você tenha uma taxa de clique alta também. Porque quando você escreve um título chamativo que chama a atenção das pessoas, desperta a curiosidade delas, automaticamente elas vão associar que dentro daquele e-mail tem um conteúdo muito bom que vão convidá-las para fazer alguma coisa, tá certo? Então, se a sua taxa de clique, que no caso para poder levar para onde você quer cair, igual nesse caso aqui, 0,92, 0,89, 1,05, 0,3, o que você vai ter que observar? Você vai ter que observar se o direcionamento do seu texto, o direcionamento da sua fala, se a organização com que você está descrevendo a situação, ela está levando a pessoa que está lendo ele corretamente para poder clicar no botão, ou você está escrevendo coisas aleatórias para poder confundir ainda mais a mente dessa pessoa, tá certo? E aí você vai fazer a mesma coisa que o que você fez na taxa de abertura. Você vai avaliar texto por texto, juntamente com a taxa de abertura, e vai identificar os campeões e o porquê que esses e-mails tiveram uma taxa de abertura maior e porquê que aqueles tiveram uma taxa de abertura menor, tá certo? E você consegue identificar padrões aqui muito facilmente, sabe? Os públicos, eles conversam muito com a gente, eles falam muito o que eles gostariam de escutar e como eles gostariam de escutar. Então, toda vez que você pegar um gráficozinho desse, assim, que você fizer um gráfico não, uma tabelinha dessa que você fizer, tenha muita atenção e analise muito bem esses dados. Porque no marketing digital, cara, são as métricas que fazem total diferença no seu negócio. Não interessa se uma foto sua tem 1 milhão de curtidas, se um monte de gente vai lá e comenta, ou se acontece um monte de ações lá que não vão gerar absolutamente nenhuma venda, não vão gerar faturamento. O importante é você se concentrar nesse estilo de métrica, nesse tipo de métrica que está te falando para que lado você tem que ir, caso você queira vender mais ou caso você não queira mais vender, porque ela também te mostra a forma como você pode fazer para não vender, que é repetindo os mesmos passos aqui dos e-mails que não tiveram bons resultados, tá certo? Aqui é muito interessante que no Descadastro você observe
Porque como você vai aumentando o público ao longo do tempo, se você aumentar o público, você consegue identificar se essa pessoa que se descadastrou, ela se descadastrou porque ela já estava nessa lista ou ela se descadastrou porque você tirou ela de outra lista e passou para essa lista também, entendeu? Então, nesse ponto, assim, é muito interessante que você analise o descadastro também, para você conseguir entender se alguma jogada que você fez deu certo ou não. Aqui, nesse caso, foi um pouco surpreendente, porque eu assumi que esses leads aqui estavam totalmente enganjados para receber aquilo que eu tinha começado a receber, e aí eles tiveram 3 descadastros. Então isso aí com certeza pesou um pouco aqui na taxa de clique, e eu não tive um resultado tão bom assim na página de vendas, tá certo? E aí, cara, agora para a gente poder dar uma resumida e conseguir gravar assim com mais facilidade quais são as 5 coisas que a gente tem que observar e passar muito tempo pensando no porquê dessas coisas acontecerem quando a gente for fazer uma campanha de e-mail, que são esses 5 indicadores aqui, ó, que é a porcentagem do número de pessoas que receberam os e-mails, que abriram seus e-mails, foram para sua página de compra, entendeu? Nesse caso aqui eu tive 896 abertos e 80 visitas na página de compra. Essas 80 visitas representam visitas orgânicas, tá? São pessoas que podem comprar algum produto ou adquirir algum serviço seu sem você precisar fazer esforço para poder levar ele lá através do Google, através do Facebook, através do YouTube, através de qualquer outra ferramenta de tráfego. Então, quanto mais alta essa porcentagem aqui tiver, mais eficiente você está tendo, beleza? E as outras coisas que você tem que avaliar junto para você conseguir ter uma leitura mais clara e ampla de tudo aquilo que você está fazendo é a copy, igual eu falei aqui, se ela está levando o seu lead a clicar naquilo que você a fazer aquela ação que você quer, que nesse caso, no meu caso, era clicar no link que estava lá e ir para a página de venda. Se a call to action está chamativa, se ela não está mascarada demais, ou se ela está chamativa demais, tipo um botão gigante, que onde em vez das pessoas clicarem, eles se assustam e correm daquilo ali, isso também você tem que ficar bem atento. Então, uma dica que eu dou é que se você for escrever cartas longas, cartas que vão assim de ser no mínimo de 2 páginas de um documento de Word, eu recomendo que você coloque diversas call to actions em formatos diferentes nas dobras da página em um espaço assim razoável, sabe, onde dá para a pessoa ler uma coisa, um pedaço bom, assim, um parágrafo bom, e aí você tem uma chamada para ação, que aí você consegue testar qual call to action está trazendo mais retorno para você, e aí você pode repetir ela, tá certo? Outra coisa importantíssima que você tem que analisar também é o porquê de você estar vendendo muito ou estar vendendo pouco, tá certo? Então, por exemplo, se você escrever um e-mail e você assim, confia nesse e-mail, você acredita que esse e-mail foi escrito de uma maneira clara, objetiva, que vai fazer a pessoa comprar o seu produto se ela clicar naquele botão. E ela clica no botão, ela vai lá e não compra, então não é a sua carta que talvez esteja fraca ou ela não esteja alcançando o objetivo que é sempre vender, né? Afinal, a carta de venda ela serve para vender, ela não serve para outra coisa. A carta de venda ela é escrita com o objetivo único e exclusivo de fazer vendas para você, tá certo? Então, se você escreveu uma carta de venda bem estruturada, se você usou os gatilhos mentais no momento certo, se você colocou as call to actions da maneira correta, se o texto está bem escrito, entendível e de fácil compreensão para o seu lead, ele clicou na sua call to action e não comprou, o problema já não é da sua carta. Entendeu? O problema então já é da sua página. Então se você conseguiu levar aqui, por exemplo, que seja 8%, igual está aqui nesse dado, se você conseguiu levar 8% para dentro da sua página de vendas e desses e-mails, nenhum deles converteram, então eu recomendo que você rapidamente pare tudo que você esteja fazendo e vá trabalhar na sua página de vendas, beleza? Que é necessário que você coloque mais estímulos lá para poder deixar a pessoa mais confortável para poder adquirir algum produto ou serviço seu, tá certo? E aí na página de vendas você vai também conseguir medir um número de vendas e fazer tudo isso que eu acabei de falar agora, tá certo? Então essa é a ideia. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas falar de e-mail marketing é uma coisa que, sim, que se eu pudesse eu ia ficar falando aqui umas meia hora, e que mistura copyright e já mistura mais um monte de coisa. Mas eu vou parar por aqui, vou deixar para falar mais de e-mail marketing um pouco mais para frente, à medida que eu for testando novas coisas, à medida que eu for tirando novas conclusões, eu vou trazendo conteúdos novos aqui para vocês. Então é isso, muito obrigado por você estar aqui até agora,
Não deixe de me seguir no Instagram, @RuanMalik. Não deixe de acessar o meu site, ruanmalik.com. E não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal, se eu te ajudei de alguma forma, beleza? Então não se esqueça, vem novidades aí pro canal. Chegou um tripézinho, chegou uma câmera também. E aos poucos nós vamos crescendo. É isso aí, valeu, muito obrigado e até a próxima.